Olá pessoal, paz e bem. O massacre de São Bartolomeu foi um dos eventos mais trágicos e sangrentos da história francesa, ocorrido há 450 anos. A Grande Matança, segundo relatos da época, tingiu de sangue até mesmo as águas do rio Sena. Foi uma tentativa da maioria cristã de exterminar a minoria francesa. Este episódio entrou para a história como a Noite de São Bartolomeu, porque foi iniciada na madrugada do dia 24 de agosto, o dia que se celebra este santo. É importante, apesar de ter passado vários séculos, é importante nós lembrarmos deste evento e continuarmos a lutar pela liberdade religiosa e pela tolerância, para que fatos trágicos como esses nunca mais ocorram na história humana. Então agora, se gostarem do vídeo, deixe um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Assim permanecemos juntos nessa caminhada de fé. Então agora, bora pro vídeo, vem comigo. A Noite de São Bartolomeu. Em 24 de agosto de 1571, a cidade de Paris testemunhou um dos eventos mais trágicos e sangrentos de sua história, a Noite de São Bartolomeu. O massacre foi o ponto culminante de décadas de conflitos religiosos entre católicos e protestantes na França, e teve consequências profundas para a política e a cultura francesas. Os conflitos religiosos na França remontam ao início do século XVI, quando a reforma protestante se espalhou pela Europa. Na França, os primeiros protestantes eram conhecidos como huguenotes, e suas crenças se baseavam nas ideias de Martinho Lutero e João Calvino. A crescente popularidade do protestantismo entre a nobreza francesa e a classe média causou tensão com a Igreja Católica e com a monarquia francesa, que eram firmemente católicas. A situação piorou em 1560, quando o rei Francisco II morreu e seu irmão Carlos IX assumiu o trono. Carlos IX era jovem e inexperiente e seu reinado foi marcado por conflitos religiosos violentos entre católicos e protestantes. O período ficou conhecido como as Guerras de Religião e durou quase 40 anos. A situação atingiu seu ponto crítico em 1572, quando Carlos IX organizou o casamento de sua irmã, Margarida de Valois, com Henrique de Navarra, um dos líderes protestantes. O casamento foi visto como uma tentativa de reconciliação entre católicos e protestantes, mas acabou sendo o estopim para a Noite de São Bartolomeu. Na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, o sino da igreja de Saint-Germain tocou, dando sinal para o início do massacre. O rei Carlos IX, sua mãe, a rainha mãe Catarina de Médici e outros líderes católicos planejaram e organizaram o massacre, que se espalhou rapidamente por Paris e outras cidades francesas. Os protestantes foram alvos de violência e perseguição, com muitos sendo mortos a sangue frio nas ruas ou em suas próprias casas. O número exato de mortos é desconhecido, mas estima-se que tenham sido entre 5.000 a 30.000, tornando a Noite de São Bartolomeu um dos piores massacres da história francesa. O massacre teve um impacto profundo na política francesa, com a maioria dos protestantes sendo marginalizados e perseguidos pelo governo por muitos anos após o massacre. A violência também aumentou a determinação dos protestantes a lutar por seus direitos e liberdades religiosas, culminando na Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648
e foi uma das mais devastadoras da história europeia. Apesar de terem passado mais de 451 anos desta noite de São Bartolomeu, a questão da intolerância religiosa ainda é relevante nos dias de hoje. A história francesa nos ensina que conflitos religiosos podem ter consequências terríveis e duradouras, afetando não apenas a política, mas também a cultura e a sociedade. Felizmente, a França e muitos outros países fizeram progressos significativos em direção à tolerância religiosa e à liberdade religiosa nos últimos séculos. Hoje, a França é um país laico, com uma Constituição que garante a liberdade de religião e de culto. No entanto, ainda existem desafios a serem enfrentados. A crescente islamofobia e o aumento da violência contra muçulmanos em muitas partes do mundo são exemplos de como a intolerância religiosa ainda é um problema atual. É importante que continuemos a lutar pela liberdade religiosa e pela tolerância, para que eventos trágicos como a noite de São Bartolomeu nunca mais se repitam. Importante lembrar que a Assembleia Geral da ONU de 2010 proclamou que a primeira semana de fevereiro seja sempre dedicada mundialmente à harmonia interreligiosa. O teólogo Hans King afirmava que só haverá paz entre as nações se houver paz entre as religiões. A ONU afirma, igualmente, que a compreensão mútua e o diálogo interreligioso constituem dimensões importantes de uma cultura de paz. Intolerância religiosa. Onde ficam Deus e o amor nesta história? Um forte abraço, fiquem com Deus.